Sejam muito bem-vindos ao canal Jardim da Fé. Que bom ter você aqui em mais um encontro, onde buscamos profundidade e significado nas Sagradas Escrituras. Hoje, vamos explorar uma passagem fascinante do Evangelho de Marcos, uma passagem em que Jesus responde a uma pergunta dos saduceus, um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos. A resposta de Jesus não só corrige o entendimento deles, mas também nos oferece uma visão mais profunda sobre a vida após a morte e o poder de Deus. Vamos refletir juntos sobre a sabedoria de Jesus e o que essa passagem nos ensina sobre a ressurreição. Vamos ler a passagem de Marcos 12, 18 e 27. 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. 19. Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. 20. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. 21. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. 22. Nenhum dos 7 deixou filhos. Por último, morreu também a mulher. 23. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? 24. Jesus respondeu: Vocês estão enganados. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, são como os anjos nos céus. 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça ardente, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 27. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, tentaram pegar Jesus em uma armadilha teológica usando uma questão hipotética sobre a lei do levirato, que exigia que um homem se casasse com a viúva de seu irmão falecido sem filhos para dar continuidade ao nome do irmão. Eles apresentaram um caso extremo envolvendo 7 irmãos, todos casados com a mesma mulher, para questionar a lógica da ressurreição. A resposta de Jesus é notável por sua clareza e profundidade. Primeiro, ele corrige os saduceus dizendo: Vocês estão enganados. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus aponta que a compreensão limitada dos saduceus sobre as Escrituras e o poder de Deus os leva ao erro. Ele destaca que no estado de ressurreição, a vida será diferente da vida atual. As relações terrestres, como o casamento, não se aplicam da mesma forma. Jesus afirma que quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, são como os anjos nos céus. Essa resposta nos ensina que a vida após a morte transcende nossas experiências e relações terrenas. O poder de Deus e a natureza da ressurreição são muito maiores do que podemos imaginar ou entender completamente. A promessa de ressurreição aponta para uma existência renovada e transformada, onde as limitações e estruturas atuais não se aplicam. Como isso muda sua visão sobre a vida após a morte e a confiança no poder de Deus? Jesus então reforça seu ponto citando a escritura que os saduceus valorizavam, o Pentateuco. Ele menciona a passagem da sarça ardente, onde Deus se refere a si mesmo como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus destaca que Deus é Deus de vivos e não de mortos, implicando que os patriarcas ainda vivem na presença de Deus. Esta é uma declaração poderosa sobre a continuidade da vida e a fidelidade de Deus para com seu povo, mesmo além da morte. Essa passagem nos desafia a confiar no poder de Deus e na promessa da ressurreição. A ressurreição não é apenas uma doutrina, mas uma realidade transformadora que nos dá esperança e perspectiva. Como essa promessa da ressurreição influencia sua fé e sua maneira de viver hoje? Como podemos aplicar os ensinamentos de Marcos 12, 18 e 27 em nossas vidas hoje?
Primeiro, devemos reconhecer a importância de conhecer bem as Escrituras e confiar no poder de Deus. Nossa fé não deve ser baseada apenas no entendimento humano, mas na revelação divina e no poder transformador de Deus. Como você pode aprofundar seu conhecimento das Escrituras e sua confiança no poder de Deus? Em segundo lugar, precisamos ajustar nossa visão sobre a vida após a morte. Jesus nos ensina que a ressurreição envolve uma transformação radical e que as relações e estruturas terrenas não se aplicam da mesma maneira. Isso deve nos levar a viver com uma perspectiva eterna, valorizando o que realmente importa e confiando na promessa de uma vida renovada e transformada em Cristo. Além disso, devemos encontrar esperança na certeza de que Deus é o Deus dos vivos. A promessa da ressurreição nos lembra que a morte não é o fim, mas uma transição para uma vida eterna com Deus. Como essa esperança pode influenciar a maneira como você enfrenta os desafios e dificuldades da vida? Também somos chamados a compartilhar essa esperança com os outros. Em um mundo cheio de incertezas e medo da morte, a mensagem da ressurreição oferece conforto e esperança. Como você pode compartilhar a mensagem da ressurreição e a promessa de vida eterna com aqueles ao seu redor? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. E espero que a passagem de Marcos 12, 18 e 27 tenha inspirado você a confiar mais profundamente no poder de Deus e na promessa da ressurreição. Assim como Jesus corrigiu os saduceus e nos ensinou sobre a vida após a morte, Ele nos chama a viver com uma perspectiva eterna e a confiar em suas promessas. Enquanto refletimos sobre como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos ser encorajados a conhecer melhor as Escrituras, a confiar no poder de Deus, a viver com esperança na ressurreição e a compartilhar essa esperança com os outros. Agora, vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que nos ajude a viver essas verdades com fé e confiança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos achegamos a Ti com corações gratos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos-te, Senhor, pela promessa maravilhosa da ressurreição e pela esperança de vida eterna que temos em Cristo Jesus. Tu és o Deus dos vivos, e confiamos em Teu poder infinito que supera todas as nossas compreensões humanas. Pai Celestial, pedimos que derrame sobre nós a sabedoria que vem do alto para que possamos conhecer melhor as Escrituras e entender profundamente a Tua vontade para nossas vidas. Ajuda-nos a discernir as verdades espirituais contidas na Tua palavra e aplicá-las em nosso cotidiano. Que nossa fé seja fortalecida, e que possamos viver cada dia com uma perspectiva eterna, colocando Teu reino em primeiro lugar em todas as nossas ações e decisões. Senhor Jesus, Tu que és a ressurreição e a vida, enche nossos corações com a certeza da Tua presença contínua e do Teu amor inabalável. Ajuda-nos a viver com a esperança da vida eterna, sabendo que a morte não tem a palavra final, mas que em Ti temos a vitória sobre a morte. Que essa esperança transforme nossas vidas, trazendo paz em meio às tempestades e coragem em face das adversidades. Espírito Santo, Consolador e Guia, capacita-nos a ser portadores da mensagem da ressurreição. Dá-nos a ousadia para compartilhar essa esperança com aqueles que estão ao nosso redor, que ainda vivem em incerteza e temor. Que possamos ser canais do Teu amor e instrumentos do Teu conforto, levando luz e esperança a um mundo cheio de dúvidas e desesperança. Pai, que em todas as nossas ações, pensamentos e palavras, possamos refletir o Teu caráter e glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a viver de tal maneira que outras pessoas vejam em nós a realidade da ressurreição e a transformação que só Tu podes operar. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos perseverar na fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, aquele que venceu a morte e nos deu a vida eterna, oramos. Amém. Obrigado por terem se juntado a mim nesta reflexão. Que Deus os abençoe ricamente e que vocês possam viver com confiança e esperança, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado.
Até nosso próximo encontro. Mantenham-se firmes na fé e abundantes em amor.